Olá, tudo bem? Professor Palma, Meditando Direito. Nesse vídeo eu quero explicar para você a tentativa. A tentativa de uma infração penal é a sua execução inacabada, incompleta. A tentativa ela vem definida no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Está lá no artigo 14, disse o crime tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, na tentativa, o agente criminoso ao menos inicia a execução do delito, mas a consumação não é atingida por circunstâncias alheias à vontade do agente, ou seja, por circunstâncias que não dependem da vontade do agente. Se dependesse do agente, o crime teria se consumado. Então, algo vai atrapalhar aí no meio do caminho, vai impedir que o crime alcance a sua consumação. Tudo bem? Então a tentativa vem definida no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Quais são os elementos que compõem a tentativa? São 3. Primeiro, o início da execução. Não existe tentativa se não houver-se ao menos iniciado a execução. Então, primeiro elemento, o início da execução. Segundo elemento, a ausência de consumação do delito por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, o crime não vai se consumar por circunstância alheia à vontade do agente. Então, não depende da vontade dele, alguma coisa é que vai atrapalhar. E o terceiro elemento da tentativa, o dolo de consumação, ou seja, o interesse, a intenção, o dolo, a vontade de praticar aquele delito e produzir o resultado. Então são 3 elementos: o início da execução do crime, a ausência de consumação por circunstância alheia à vontade do agente e o dolo de consumação. As senhoras e os senhores precisam lembrar do seguinte: quando alguém pratica uma conduta, para que possamos dizer que essa conduta constitui crime, é preciso que esta conduta se encaixe com perfeição em um modelo legal de crime descrito no tipo penal incriminador, contido no preceito primário de norma penal incriminadora. Então é preciso que haja a subsunção, a adequação típica. Eu pego a conduta praticada pelo agente e verifico que ela se encaixa no modelo de crime. Deu-se a subsunção, deu-se a adequação típica. Então essa conduta é típica. Essa conduta pode configurar um crime. Agora veja, o legislador não costuma descrever a tentativa no tipo penal incriminador. A maioria dos crimes, a imensa maioria dos crimes, a quase totalidade, é descrita como consumada. O legislador descreve a conduta objetivando a sua consumação, mirando a sua consumação. Ele descreve a conduta consumada, ele não descreve a conduta tentada. Ora, então se eu pegar a conduta do agente, eu não consigo encaixá-la direto, no tipo penal incriminador. Eu não consigo realizar a adequação típica de subordinação imediata, o encaixe perfeito, o encaixe direto. Na tentativa, nós vamos precisar da chamada norma de extensão ou de ampliação típica, que está lá no artigo 14, inciso 2. Utilizando essa norma de extensão ou de ampliação típica, eu consigo então encaixar a conduta do agente no modelo legal de crime. Nós temos então aí a adequação típica de subordinação mediata ou indireta. Então imagine o sujeito que desfere disparos de arma de fogo contra alguém produzindo a sua morte. O que ele fez? Matou alguém. Eu pego essa conduta dele e ela encaixa com perfeição no tipo penal incriminador do artigo 121. Adequação típica de subordinação imediata. Perfeito, não preciso de norma de extensão. Agora, e se o agente criminoso desferiu disparos contra o seu desafeto, mas por circunstâncias alheias à sua vontade não conseguiu produzir a morte, o sujeito sobreviveu? Eu pego a conduta dele e não consigo encaixar no artigo 121, porque lá está descrito matar alguém e não tentar matar alguém. Mas se eu utilizar a norma de extensão do artigo 14, inciso 2, então 121 combinado com 14, inciso 2, eu consigo encaixar a tentativa, adequação típica de subordinação imediata ou indireta.
É preciso observar que, excepcionalmente, isso é muito raro, existem crimes que estão descritos no tipo penal incriminador diretamente como tentados. É o caso da evasão mediante violência contra a pessoa do artigo 352. Lá está escrito: evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou indivíduo submetido à medida de segurança detentiva usando violência contra a pessoa. Evadir-se ou tentar evadir-se. Numa hipótese muito rara, um exemplo muito raro, a tentativa está descrita diretamente no tipo penal incriminador. Mas isso é raro, dificilmente a gente vai encontrar. Ok? A teoria que se aplica a respeito da tentativa é a teoria objetiva, realística ou dualista. Essa teoria visa explicar por que é que nós punimos a tentativa. Porque veja bem, se o sujeito não conseguiu consumar o delito, se o agente não consumou o delito, por que vamos puni-lo? Ora, diz essa teoria, vamos puni-lo porque ao pelo menos iniciar a execução do crime, ao tentar praticar esse crime, o agente expôs a perigo de lesão um bem jurídico penalmente tutelado. E por expor um bem jurídico penalmente tutelado a perigo, ele merece ser punido. É então a justificativa para a punição da tentativa. O agente não consumou o delito, mas expôs a perigo de lesão um bem jurídico penalmente tutelado, um bem jurídico que desperta a proteção, o interesse do direito penal, por isso merece ser punido. Mas será punido como? Porque não é justo, não é direito aplicar-se na tentativa a mesma pena do crime consumado, porque o sujeito não conseguiu consumar. Então, como aplicaremos a sanção? Vamos ao artigo 14 do Código Penal, no seu parágrafo único, e lá está determinado que, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Então, aplicamos na tentativa a pena do crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Trata de uma circunstância legal, causa de diminuição de pena ou minorante, a ser aplicada na terceira fase da dosimetria da pena dos crimes, das penas privativas de liberdade, ok? Então, lá na terceira fase, o juiz vai fazer essa diminuição de 1 a 2 terços. Mas de 1 a 2 terços? E como então o juiz decide se é 1 ou 2 terços? Qual o critério? O critério é a proximidade que o agente conseguiu chegar da consumação. O critério é quanto ele conseguiu percorrer do iter criminis, de modo que, quanto mais próximo a gente chegou de consumar o delito, maior foi o perigo a que ele expôs o bem jurídico e, por isso, menor a diminuição que o juiz fará. Quanto mais distante o sujeito ficou de consumar o crime, menor o perigo a que ele expôs o bem jurídico e, por isso, maior a diminuição que o juiz fará. Tudo bem? Então, quanto mais próximo de consumar o delito, menor a diminuição que o juiz fará. Quanto mais distante de consumar o delito o agente ficou, maior a diminuição que o juiz fará. Quais são as espécies de tentativa? 4 espécies fundamentais. A primeira, tentativa branca ou incruenta. A tentativa branca ou incruenta é aquela em que o agente criminoso não consegue atingir o bem jurídico visado. Então, por exemplo, o agente desfere tiros, disparos de arma de fogo no rumo da vítima com a intenção de matá-la, mas não consegue atingir nenhum disparo, porque a pessoa corre, porque se abriga, porque ele é ruim de pontaria. Ele atira para matar, mas não consegue atingir. Tentativa branca ou incruenta. Temos também a tentativa vermelha ou cruenta, que é aquela em que o sujeito consegue atingir o bem jurídico. Então imagine que o agente desfere disparos de arma de fogo contra a vítima objetivando matá-la, acerta a vítima, mas ainda assim ela não morre, ou seja, o resultado não se consuma, não é produzido por circunstância alheia da vontade do agente. Mas ele atingiu o bem jurídico. Então chamamos isso de tentativa vermelha ou cruenta. Temos ainda a tentativa perfeita, acabada ou crime falho,
que é aquela tentativa em que o sujeito consegue realizar todos os atos de execução que havia pretendido que estavam ao seu alcance, e ainda assim o resultado não se produz, o crime não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente. Imagine um agente criminoso que parte para cima da vítima, começa a lhe desferir facadas e a vítima inteligentemente finge-se de morta apesar de toda dor e sofrimento, e o agente, pensando que já conseguiu matá-la, vai embora, quando na verdade a vítima não morreu, é socorrida e sobrevive. O agente fez tudo o que havia planejado, ele executou até o último golpe, mas a vítima se fez de morta, ele acreditou, foi embora, por circunstância ali à sua vontade, a vítima não morreu. Tentativa perfeita, acabada, o crime falho. E, por último, a tentativa imperfeita, inacabada ou tentativa propriamente dita, que é aquela em que o sujeito sequer consegue terminar os atos de execução. O agente se atira sobre a vítima, desfere 1 ou 2 golpes, mas aí aparece alguém que o contém ou que o obriga a ocorrer, a polícia aparece, ele tem que fugir, ou seja, ele não consegue terminar a execução. Chamamos isso de tentativa imperfeita, inacabada ou tentativa propriamente dita. Outra coisa, em regra, todos os crimes podem ser punidos quando praticados na fórmula tentada. Então, em princípio, todos os crimes admitem a tentativa. Porém, excepcionalmente, existem crimes onde isso não é possível. Vou citar alguns exemplos. Crimes culposos não admitem tentativa, são incompatíveis com a tentativa. Por quê? Porque no crime culposo, o resultado naturalístico se verifica de maneira involuntária. O sujeito não queria produzir o resultado. Então não dá para pensar que o sujeito estava tentando fazer uma coisa que ele não queria fazer. Então o crime culposo é incompatível com a tentativa. Também é incompatível com a tentativa o crime pré-ter-doloso. Crime pré-ter-doloso é aquele crime qualificado pelo resultado, espécie de crime qualificado pelo resultado, em que existe dolo na conduta antecedente e culpa no resultado consequente. A presença da culpa aí impede a configuração de tentativa. Então, crime pré-ter-doloso é incompatível, inconciliável com tentativa. Também é incompatível com a tentativa o crime unissubsistente. Crime unissubsistente é aquele crime em que a execução não pode ser fracionada. Ela se realiza por um ato só. Né? Então, por exemplo, uma ofensa no crime contra a honra. Falei a ofensa, pronto, acabou, já consumou. É um ato só, não tem como fracionar. Crime unissubsistente, então, porque a execução não pode ser fracionada, não admite tentativa. Os crimes omissivos próprios ou puros também são inconciliáveis com a tentativa. Porque no crime omissivo próprio ou puro, o crime já é definido no tipo penal incriminador como uma omissão. O exemplo clássico é a omissão de socorro. E veja, não dá para imaginar alguém tentando omitir socorro. Ou omite ou não omite. Tentar omitir, tentar não fazer é algo inaceitável, inconcebível. Então, crime omissivo próprio ou puro também é incompatível com a tentativa. As contravenções penais também não admitem tentativa. Isso porque o artigo 4º do Decreto-Lei 3688 de 1941, a Lei de Contravenções Penais, estabelece que não se pune a tentativa de contravenção. Os crimes de perigo abstrato também não admitem tentativa. Crime de perigo abstrato é aquele crime em que o perigo é presumido, não precisa ser comprovado. Tratam-se de condutas que trazem um perigo tão grande para a sociedade que o legislador entendeu que não convém ficar esperando que o perigo se concretize para a sociedade poder reagir. Então, no crime de perigo abstrato, como por exemplo o porte ilegal de arma de fogo, o perigo se presume, não é preciso que seja comprovado e nesse caso não há tentativa. Né? Realizou aquela conduta, está consumado, pronto, acabou, o perigo já está previsto, já é presumido, então ele não admite tentativa. Um último esclarecimento é de que, no caso dos crimes culposos, crime culposo
ele é inconciliável com a tentativa, né? Mas se for culpa imprópria, se estivermos diante de culpa imprópria, culpa por equiparação ou assimilação, aí a tentativa é possível. Porque na culpa imprópria, por equiparação ou assimilação, o que nós temos na verdade é um crime doloso praticado com erro de tipo, em que por conta do erro em que incidiu o agente, o legislador, por uma questão de política criminal, resolveu punir como culpa, né? Então, nesse crime impróprio por equiparação ou assimilação, a tentativa é admissível. Tudo bem? Espero que tenha sido útil, que você possa ter entendido. Estude bastante, porque aprender é sempre bom. Beijo no coração.